Queridos amigos e amigas, bem-vindos ao podcast Voz da Lei. Nós hoje gravamos o nosso 10º episódio da 3ª temporada e estamos muito felizes, contentes de termos aqui hoje conosco o advogado Nélio Machado, um carioca incrível que manda, assim, vamos dizer, no direito criminal, dá aula. E hoje vamos conversar um pouco sobre a carreira dele, sobre o perfil do advogado criminal e contar um pouco algumas histórias desse mundo. Bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado pela sua presença, Nélio. Vou chamar você de Nélio, tá? Mas eu quero agradecer mesmo você ter vindo aqui, você é o nosso primeiro advogado criminal, a gente sempre trabalha com outras questões e essa é uma das questões muito importantes para a nossa sociedade. Queria que você contasse um pouco como é que você chegou ao direito. Sei que você está com a sua banca desde 1974 e como é que foi um pouco a sua carreira, como você chegou ao direito, se era uma questão familiar ou se era uma questão sua. Enfim, conta pra gente um pouco da sua história. Bom, o destino tem as suas combinações caprichosas. Isso é uma frase do ministro Evandro Lins e Silva e é uma frase que explica, de certa forma, caminhos ou descaminhos que trilhamos pela vida. Eu não pensei, eu vou ser advogado. Jamais isso passou pela minha cabeça. Eu diria que o caminho da advocacia foi uma decorrência de não identificar uma vocação clara. O que eu quero ser? Não sei. Como todo menino, você quer ser jogador de bola, você quer, se for um grande músico, um compositor. Eu não tenho esse talento. E na verdade, por exclusão, eu não gosto de matemática, eu não vou ser engenheiro. Eu não gosto de ver sangue, eu não vou ser médico. E meu pai era advogado. Meu pai era advogado e jamais interferiu, jamais influenciou, mas tinha inevitavelmente o exemplo em casa. O que se passou foi que durante o curso de Direito eu não tinha grande interesse, não era um aluno frequentador do dia a dia da faculdade. Existiam umas apostilas que a gente comprava, em vez de assistir uma aula de 50 minutos, lia-se a apostila em 10. Não se tirava 10, tirava 7. Tá bom, vamos em frente. E nesse contexto, nesse destino, como eu mencionei há pouco, eu tive a felicidade de ter como professor Roberto Lira. Roberto Lira foi um grande professor, um dos autores do Código Penal ainda em vigor no Brasil, junto com o Nelson Hungria, enfim, outros luminares. E por um acaso também, num dia, eu fui fazer uma prova e pedi um Código Penal emprestado, tinha muita cola, e ele deixava um bedel tomando conta da turma, e eu achei que aquilo era uma enorme injustiça. Saí da sala, entrei no Instituto de Criminologia, que é onde ele ficava, que existia na própria Faculdade de Direito, editava revistas, eventos científicos e tal, e falei: professor, estou sendo alvo de uma tremenda injustiça, porque eu sei a sua prova, posso respondê-la oralmente. E, incompreensivelmente, numa interpretação equivocada, eu fiz lá um discurso, ele gostou de mim, eu gostei dele, me deu uma nota alta a despeito disso tudo, e eu me tornei uma espécie de aluno dileto do professor Roberto Lira, frequentando a casa dele, ouvindo histórias. Ele me deu de presente logo a coleção completa da Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal, e aos sábados à casa dele, ele contava muita história do Tribunal do Júri. E aí também há um fato: em determinado momento eu fui fazer estágio no Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri é uma escola de advocacia hoje pouco frequentada por diversas razões. O Tribunal do Júri, em vez de ser na rua, é no 9º andar do tribunal. O povo que costuma vir ao Tribunal do Júri, o sujeito que guarda automóvel, o camarada que trabalha numa loja, um funcionário público, um médico, um advogado, enfim, ninguém mais vai ver. Inclusive, transformaram o júri numa espécie de tribunal penal internacional, tem um vidro, deve ser a prova de bala, enfim. Mas o júri foi decisivo na minha vida. E, mais do que tudo, outro fato também. Para o júri, houve uma contribuição da minha mulher também, que advogou, Letícia. Ela foi juíza de direito e, em dado momento, antes disso, ela sugeriu, ela foi trabalhar no escritório do meu pai, eu a conheci no escritório do meu pai, e ela sugeria: faça um estágio no júri. Roberto Lira dizia a mesma coisa.
Quando eu fui estrear no júri, eu não tinha ideia se eu ia me desempenhar bem ou mal. Foi contra um promotor de muita fama, de muita nomeada, Carpena de Amorim. A tese era de negativa de autoria, o réu tinha uma folha penal muito extensa, e era aquela discussão da validade da prova do inquérito em relação à prova colhida em juízo, que assim manda a Constituição da República. E réplica, tréplica, acabou de madrugada na Casa França-Brasil, onde funcionava o segundo tribunal do júri. E, para minha surpresa, o resultado foi absolvido o réu de folha penal extensa, folha penal dele ia daqui até Niterói, provavelmente, mas eu afirmava que não tinha prova, que a confissão tinha sido extorquida, e os jurados, assim, se convenceram. Nesse dia, 3, 4 da manhã, ou provavelmente no dia seguinte, eu cheguei para o meu pai, que foi um dos mais atuantes defensores de presos políticos, ao lado do Sobral Pinto, do Evaristo, do Heleno, do Técio Lins e Silva, Modesta Silveira, Oswaldo Mendonça, enfim, era um grupo pequeno. E todos tinham uma enorme quantidade de causas. E o Rio de Janeiro concentrava a atuação principal, porque o Superior Tribunal Militar, inclusive, era no Rio de Janeiro. Mudou-se depois para Brasília. E aí eu disse, meu pai, eu vou lhe fazer um pedido. Em todo o processo que tenhamos como cliente aqui no escritório mais de um réu, deixa 1 ou 2 comigo, você fica com o resto. Eu falo primeiro, você fala depois. Se eu disser alguma impropriedade, você corrija. Então, nessas condições, casos houve nos quais, ao tempo do episódio, eu estava ainda na faculdade, mas o julgamento no STM, Superior Tribunal Militar e Supremo Tribunal Federal, já estava formado e atuei em favor do Zé Roberto Rezende, por exemplo, sequestro do embaixador alemão, sequestro do embaixador suíço e outras tantas organizações. Então, a formação do júri de um lado, a defesa política de outro, conduziram esses episódios todos a que eu me apaixonasse. Eu não sei se a palavra paixão é adequada ou não, que eu me encantasse, que eu me deixasse levar pela força do direito penal. E tem uma história curiosa, um dia fazendo uma audiência, um determinado juiz, ou o representante do Ministério Público, um caso rumoroso, era a Operação Satyagraha, mas no intervalo, falando amenidades, um deles me indaga por que eu escolhi o direito penal. E eu respondi mais ou menos assim. Eu já disse isso antes, não é nenhuma novidade que eu vou dizer aqui agora. Olha, quando eu olhei Código Penal, 120 artigos, 360 artigos, mas a parte importante vai do artigo 1º ao artigo 120, e os mais importantes são os artigos 1º até o artigo 30º, ali está toda a teoria do direito penal. Então, se você não resolver a causa do artigo 1º ao artigo 30º, o réu está condenado. Então, o que eu tenho que entender do direito penal? A teoria do direito penal, que está consubstanciada nessa parte inicial. Código Civil, 1000 e tantos artigos. Código Comercial, de 1850 na época, também um tijolo desse tamanho. Aí eu vou seguir esse caminho. E no direito penal, diferentemente dos demais ramos, você, por exemplo, se tiver uma tese tributária e ela for consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, criado precedente, hoje, muitas vezes, com efeito vinculante, não se discute mais. O direito penal, ele tem uma riqueza insuperável no sentido da humanidade que se faz presente. 2 episódios semelhantes têm circunstâncias diversas e desfechos diferenciados também. 2 torcedores que brigam na saída do estádio, por isso ou por aquilo. O tribunal vai reconhecer ou não legítima defesa putativa. Então, o direito penal, o professor Zaffaroni, que talvez seja o maior jurista latino-americano e estudou muito na Alemanha, um dia eu perguntei a ele como é que ele sabe tanto, e ele disse, olha, na Alemanha faz muito frio. Mas o fato é que o direito penal tem um quê de jeito, tem um quê de intuição, tem um quê de sensibilidade. 2, 3, 4, 5 advogados de bom nível podem seguir caminhos diferentes, com teses diversas, e não se sabe quem está com razão ou com quem está vendo equivocadamente a questão. Então, eu acho que o direito penal instiga, é a busca da solução, é a tentativa de encontrar o ponto que pode, de alguma forma, fazer o convencimento para que a decisão seja favorável ao acusado. Você acha que dentro desse período, desde o seu começo até hoje, o advogado do direito criminal,
enfim, do direito penal, ele mudou a característica dele, ele teve mudanças que facilitaram de alguma maneira essa, vamos dizer assim, essa intuição, essa coisa que você tem, que você enxerga pelo código, que pode haver uma possibilidade, ou isso é da pessoa? Não, tudo muda, tudo muda. A advocacia de hoje, evidentemente, é diferente da advocacia do meu início. Eu comecei, fiz tribunal do júri, fiz crimes passionais, cuidei de casos de direito penal econômico, cuidei de assuntos que envolviam, por exemplo, um acidente de trânsito, casos envolvendo a administração pública, tipos penais de corrupção ativa, passiva, peculato. Enfim, na realidade, o advogado vai de acordo com a demanda correspondente ao tempo que ele esteja vivendo. Então, hoje, com informática, com meios de prova diferenciados, os processos ficaram mais complexos do ponto de vista da capacidade investigatória. E os escritórios de advocacia criminal, que eram, em geral, muito pequenos, eles passaram a ter uma necessidade de uma infraestrutura que, no passado, não se fazia necessária. Em contrapartida, perdeu-se muito do romantismo, daquela fala que se via no tribunal do júri. A defesa ficou um pouco mais circunscrita a técnicas em face, inclusive, de direito comparado, de tratados internacionais, de leis que vieram à tona, como lavagem de dinheiro, organização criminosa, tudo sendo bastante questionável do ponto de vista de uma espécie de subordinação do nosso direito ao direito alienígena, sobretudo ao direito norte-americano. Então, importou-se o Instituto da Delação Premiada, que é um instituto muito complicado e que não corresponde à nossa tradição, não é muito usual na justiça estadual e é bastante frequente, ou pelo menos foi, em tempos de Lava Jato. Então, eu acho que o advogado ele tem que se adaptar aos novos tempos, mas sem perder a essência do que é ser advogado. Por isso mesmo, em face dessa mudança, o escritório, idealmente, deve ter alguém mais experiente, mas contar, por outro lado, com jovens, com pessoas que estão vivendo o novo mundo, que têm facilidade em mexer num computador, em entender o que possa ser a inteligência artificial. Quer dizer, eu não posso fechar os olhos diante dessa realidade. Aonde isso vai chegar? Por outro lado, aí eu acho que existe um prejuízo significativo para a defesa criminal que tem a ver com a superestrutura dos tribunais. A pretexto ou em razão de muitas causas, as demandas acabam sendo julgadas com uma atuação muito direta de assessores de juízes, de desembargadores e de ministros, no STJ, Superior Tribunal de Justiça, e no STF, Supremo Tribunal Federal. De tal modo que parte-se de uma conclusão inegável de que nem sempre o ministro que vai julgar é o autor do voto que ele está proferindo. Consequentemente, no incidente de julgamento, é possível que o ministro tenha dificuldade de explicar a um colega em face de uma eventual indagação. Antigamente, ganhava-se muito caso na tribuna. Por exemplo, Pleno do Supremo, 11 ministros. O relator conhece o caso, os demais não. Os demais ouviam a defesa, ouviam o Ministério Público e decidiam. Os julgamentos também não eram tão longos, não havia também a sociedade de espetáculo que hoje se traduz particularmente na TV Justiça, que tem efeito positivo, mas tem também consequências deletérias. Já se disse, voz corrente, que em determinado momento era mais fácil escalar o Supremo do que a Seleção Brasileira de Futebol. Isso é uma anomalia. Se perguntar aos Estados Unidos o nome dos 9 ministros da Suprema Corte, provavelmente ninguém vai saber. Aqui todo mundo sabe. Então, outro fator que eu acho que é complicado, eles justificam pelo excesso de trabalho e por uma brevidade nas sessões, os votos são, as mais das vezes, disponibilizados, ou seja, o relator manda o voto dele para os colegas. Então, a sessão plenária acaba sendo muito menos verdadeira em termos de emoção do que seria se, porventura, o julgamento se fizesse à moda antiga. A moda antiga é plena oralidade, como é no júri. Eu sou um defensor muito entusiasmado do Tribunal do Júri. Como também entendo que no período de exceção que o Brasil viveu a partir de 64,
agravando-se sobremodo em 68 com a AI-5, 13 de dezembro de 68, mas no AI-2, em 65, passou-se à Justiça Militar a competência para julgar os crimes ditos políticos. Mas esqueceram-se que a Justiça Militar é composta por 5 juízes e se assemelha, de alguma forma, ao Tribunal do Júri, tem muita oralidade. Então, era um promotor enfrentando o Sobral Pinto, o Heleno Fragoso, o Evaristo Moraes, o meu pai, o Lino Machado, o Marcelo Alencar, o Modesto da Silveira, o Oswaldo Mendonça. Enfim, esse time era, tecnicamente, e do ponto de vista de convencimento, e ali transformou-se aquele espaço num lugar destinado a se denunciar a tortura, a dizer o que acontecia no Brasil. De vez em quando vinha uma personalidade internacional, assistia um julgamento. Os julgamentos eram públicos. Paradoxalmente, na Lava Jato, as sessões, à exceção daquilo que se passou no processo contra o presidente Lula, as audiências eram a portas fechadas. O que se via era uma edição que passava no Jornal Nacional. Então, eu entendo que deve haver um retorno, de alguma forma, a uma advocacia mais clássica, uma advocacia em que o advogado seja ouvido. Marcar uma audiência com um ministro era muito fácil, não precisava nem marcar, batia-se a porta. Hoje tem um ritual. Eu já me deparei com situações que são, inclusive, cômicas. Eu estou no STJ, vou ao gabinete de um ministro e peço uma audiência. O funcionário me atende e diz assim: doutor, o senhor tem que mandar um e-mail. Mas eu estou aqui. Não, mas nós temos uma rotina, é através do e-mail. Eu tenho que mandar um e-mail. Eu estou ali, ligo para o escritório do Rio, mandem um e-mail para o ministro, dizendo que eu quero uma audiência. Às vezes o julgamento está perto e a resposta é: não tem pauta, não tem agenda, não vai dar tempo. Então é difícil. Você acha que essa criação de um espetáculo midiático em torno do mundo judiciário, isso de uma certa maneira é prejudicial? Você, pelo que eu entendi, você acha que isso impossibilita realmente uma questão mais franca? Olha, eu acho, desculpe eu te interromper, não, mas eu acho que isso fez com que, em caso de repercussão, todos se tornem, por assim dizer, relatores do caso. Os votos acabam sendo muito extensos. Se nós pegarmos uma revista dessas aí de jurisprudência, que eu estou vendo aqui algumas, os votos antigos, década de 50, 60, 70, 80, enfim, antes de toda essa mudança radical nos usos e costumes judiciários, o relator votava e alguém podia dissentir. Os demais acompanhavam o voto nessa direção ou na direção oposta. A Suprema Corte Americana, por exemplo, que se reúne secretamente, eles ouvem os debates, mas a decisão é tomada por eles em sessão fechada, ninguém assiste. Um juiz, que lá não se chama de ministro, ele redige a decisão vencedora, e se houver uma divergência, um outro juiz vai redigir a posição contrária. Então, eu acho que a produtividade cai muito. Eu acho que, quando começou a TV Justiça, ela não passava ao vivo, era depois de meia-noite, era editada a sessão. Houve um pequeno incidente lá entre eles, um determinado voto de alguém não foi divulgado na íntegra, e esse personagem, eu não quero nominar, porque é ministro que nem está mais lá, mas independentemente disso, não, agora vai ser ao vivo. E passou a ser ao vivo. Muita gente que não é da advocacia, médico, engenheiro, economista, motorista, enfim, zelador, pessoas diversas passaram a ter gosto em ver a sessão Justiça e ver aquelas discussões e tal. Outra coisa também, no Supremo existiam desavenças eventuais. Por exemplo, em dado momento, o grande ministro que faleceu recentemente, Sepúlveda Pertence, ele se antepunha, antagonizava-se com o Moreira Alves, ambos preparadíssimos, mas com visões do direito, sobretudo na área penal, na área das liberdades públicas e democráticas. O Moreira Alves era mais conservador e o Pertence era muito mais avançado. Então, de vez em quando, eles se estranhavam, mas acabava ali. O Supremo era frequentado por um grupo pequeno de advogados e aquilo não ia muito adiante. Esse tipo de conflito sempre aconteceu, mas era muito ligeiro, muito passageiro e não tinha a repercussão que hoje tem. Hoje já se viu discussão de A com B, com C. Na presidência, por exemplo, do ministro Joaquim Barbosa, ele foi muito, digamos assim,
contundente numa crítica, a meu ver, totalmente improcedente, contra o ministro Lewandowski. Então, outras tertúlias, outras desavenças inapropriadas aconteceram também. Então, o Supremo é importantíssimo. Não fosse o Supremo, nós estaríamos numa posição hoje complicadíssima do ponto de vista institucional da República, da democracia e das garantias fundamentais. Mas isso não significa que eu vá fazer o panegírico do Supremo, que não tem defeito, que tudo é perfeito, não. E a questão é a seguinte, nem tanto ao passado, nem tanto ao presente. Eu acho que tem que se buscar um ponto de equilíbrio. E aí entra outra questão mais complexa, que eu não sei se eu estou avançando demais. Não, você não está avançando, não. Mas eu acho acho que assim, o roteiro eu não preciso. Bom, você já vai. Bom, eu não sei, mas me interrompa quando você achar que eu estou desbordando aí, me excedendo. Mas o que acontece é o seguinte, a Ordem dos Advogados do Brasil, quando houve o movimento de 64, ela não se opôs ao golpe militar. Ela passou a ter uma posição de repúdio e de luta a partir do AI-5. Aí sim, houve um grande engajamento e ela exercia um papel fundamental. A imprensa era aliada dos advogados. Os advogados tinham informações da imprensa, a imprensa dava informações ao advogado, ainda que houvesse censura. Subitamente e paradoxalmente e absurdamente, com a Constituição de 5 de outubro de 88, denominada a Carta Cidadã, agigantou-se o poder do Ministério Público e diminuiu significativamente o poder da Ordem dos Advogados do Brasil. Então eu tive casos profissionais, eu defendo, por exemplo, o ex-governador de Brasília, Arruda, o então presidente da Ordem, com quem eu tenho boas relações, mas ele fez manifestações a favor da prisão do meu constituinte. E eu dei uma declaração pública dizendo, bom, a OAB agora virou sucursal da Polícia Federal, filial do Ministério Público, se um dia precisar da Ordem, de que lado a Ordem vai ficar? Aí eu tenho que fazer justiça ao então presidente, e aqui eu posso declinar o nome, porque eu vou louvar o procedimento dele nesse particular, que era o Ofi Cavalcante. Eu tive um desentendimento com o delegado da Polícia Federal, que eu, me entrevistando com o meu cliente no cárcere, ficou um policial à porta. Eu disse, por favor, o senhor se retire, porque o meu contato é pessoal e reservado. Esse personagem chama o delegado, que era o chefe lá da Polícia Federal, no local, da custódia, disse, não, aqui é a nossa casa e nós é que mandamos. Eu falei, não, isso aqui é a casa do povo, isso é pago com tributo. Eu vou me retirar desse lugar, nesse momento, vou ao Supremo Tribunal Federal, vou ao Ministro da Justiça, vou ao Presidente da Ordem e só volto aqui com as minhas garantias asseguradas. Pois bem, o Ofir me atendeu de imediato, redigiu, me dando até espaço para eu fazer alguma observação, uma sugestão, foi ao Ministro da Justiça, que imediatamente determinou que o acesso do advogado era pessoal e reservado, sem limite de hora. Resumo, então foi um momento bacana, bonito da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao mesmo tempo, eu acho que a Ordem ela não está se dando conta de que o princípio da paridade constitucional entre acusação e defesa, isso não se tem observado. Houve uma medida no Supremo, relativamente recente, onde se discutia a posição do acusador em face da posição do defensor. E houve 3 votos entendendo que devam ficar no mesmo plano, mas a maioria entendeu que não. Então, veja-se no júri, por exemplo, o Ministério Público sentado ao lado do juiz, o advogado longe. A interpretação do leigo, porque quem julga no júri é o leigo, não é o bacharel, não é o advogado, não é o cientista político, é a pessoa do povo, sorteada. Então, essa luta se perdeu, como outras tantas mais. Acesso à investigação, a uma súmula 14, que foi um grande equívoco, na minha avaliação, a despeito da Ordem ter encampado isso, direito ao acesso à investigação, mas estabeleceu-se que quem estiver investigando pode mostrar ao advogado o que já tenha sido concluído, mas eventuais diligências ainda em curso, não. Então, o Ministério Público pode tudo. E hoje falam em investigação defensiva. Não pode ter investigação defensiva se só tem um lado investigando. E nós temos muitas limitações. Eu acho que passou a existir também, a pretexto do combate à corrupção, que é um discurso retórico, não que a corrupção não seja grave, mas a fome é pior, a desigualdade é pior, a milícia é pior, os homicídios são mais graves, a insegurança aqui é à nossa volta.
Vamos andar aqui nessa Avenida Rio Branco, depois de uma determinada hora ou a qualquer hora. Nós todos temos problemas com a incolumidade pública. O crime resulta também da desigualdade. E o direito penal, é uma frase antiga, ele tradicionalmente se dirige às pessoas menos favorecidas. Se a gente for à cadeia, vai perceber. As abordagens policiais priorizam o negro, o pobre, a pessoa que mora na favela. Alguém estava dando uma aula de direito constitucional falando das garantias do cidadão. E com a legislação de cotas, tem gente mais humilde que está entrando nas faculdades. E alguém teria dito, vem cá, mas isso lá onde eu moro não tem isso não. Esse negócio só pode entrar durante o dia. Não é bem assim, eles metem o pé na porta. Nós temos casos lá no escritório, tem um colega de escritório que está aqui conosco assistindo, e a gente tem uma quantidade de causas pro bono, causas de pessoas que não têm condição de constituir advogado. E nos deparamos com situações absurdas. E os tribunais julgam com uma certa ligeireza os episódios das pessoas menos aquinhoadas. Eu diria que, por mais que a Defensoria Pública se empenhe, não é a mesma coisa. Eu tenho para mim, salvo o melhor juízo, eu não tenho visto, mas nunca aceitei um réu algemado na sala de audiência. E não posso afirmar no dia de hoje, mas creio que não esteja falando algo inexato, no sentido de que os réus têm sido julgados algemados. Tem uma escolta, audiência de custódia, muito aplaudida, muito festejada, como se fosse a panaceia. Não é, porque o juiz de custódia, em geral, ele adota, as mais das vezes, um procedimento burocrático. O réu chega lá em fila indiana, algemado, o que o senhor tem a dizer e tal? Tá bom, vou manter na sua prisão. Não há um mínimo de aprofundamento a respeito dessa situação. Tem um defensor de plantão, 90% das pessoas que são clientes do sistema penal não tem advogado, ou vai ter o defensor público, e o defensor público tem uns que se dedicam muito, outros que se dedicam menos, como advogado, tem uns que se dedicam mais, outros que se dedicam menos. Médico, economista, as profissões, nós somos diferentes, né? Naturalmente. Então eu acho que a gente precisa voltar a ter, em relação sobretudo à advocacia criminal, esse lado humanitário mais presente. O gigantismo dos escritórios, também o mundo econômico, fusão, incorporação, aquisição e desavenças entre os sócios são importantes, não há dúvida nenhuma. Mas eu acho que, sobretudo os jovens, o Roberto Lira dizia que o aluno namora o direito penal, mas acaba se encantando com o comercial, acaba no civil, hoje no societário e recuperação judicial, né? Eu acho que nós precisamos ter uma visão sempre humanística. Escolher a advocacia, escolher uma atividade que é fazer o bem. Advogar é falar em nome de outrem. Então você tem que... Também não vejo com simpatia, algumas vezes aparece no jornal, da televisão, a defesa está colaborando com a investigação. O nosso papel não é colaborar com a investigação, o nosso papel é defender o nosso constituinte. E defender nem sempre sequer é sustentar a inocência. Eu posso lutar por uma decisão mais suave, mais branda, menos rigorosa, desqualificar uma imputação de homicídio qualificado, dizer que foi privilegiado, que foi simples. Então, eu creio que a profissão de advogado, o Evaristo escreveu um texto maravilhoso, Advogado Criminal, esse desconhecido, em que ele, num determinado momento, ele diz assim: os que nos criticam, um dia podem precisar de um de nós, e de ordinário nós somos capazes de acolhê-los e defendê-los, e exigir em favor deles o que eles, muitas vezes, no poder ou fora dele, negam, veem o acusado já como um culpado de antemão. Essa história de presunção de inocência é bobagem, isso não tem importância. Tem importância sim, e a forma é fundo. Ou seja, se você julga um caso por um juiz que não é imparcial, que é suspeito, que tem interesse político, essas decisões não podem valer de forma alguma. A gente tem visto isso aí recentemente na história do Brasil, e eu aplaudo as decisões que não endossam, que não sufragam, que não placitam, que não aceitam que juízes comprometidos sejam cúmplices da acusação. Isso não é possível. Você já escreveu 2 livros ou mais, enfim.
Você não acha que está na hora de você escrever um outro, assim, aproximando mais o mundo do direito, e principalmente esses casos como Lava Jato e outros casos importantes da sociedade brasileira? Sim, deixa eu lhe dizer o seguinte. Mais jovem eu escrevi com mais rapidez. E o advogado tem um pecado grave. Quando não tem prazo, a gente relaxa. Nós somos escravos dos prazos. Então eu tenho realmente um livro que está em gestação, eu diria que até relativamente avançada, só que tudo aquilo que a gente faz e revê, modifica. Eu comecei de uma forma, eu comecei tratando muito de uma visão da advocacia no Estado Novo, que foi uma advocacia de coragem, de enfrentamento, embora aquele tribunal fosse uma tremenda farsa, eram julgamentos simbólicos, os réus já estavam condenados. Depois tem o episódio do golpe de 64, em que os advogados foram unidíssimos, havia uma enorme solidariedade, uma fraternidade entre todos eles. Depois nós enveredamos por um período do delacionismo, criou-se essa imagem de que isso é advocacia, na minha concepção não é. Eu acho que dizer que delação é meio de defesa, não. Isso afronta o princípio da igualdade de todos perante a lei, da isonomia, é um valor social negativo, porque imagina-se na sala de aula do ginásio, do primário, aquele que faz a alcaguetagem, que é o dedo duro, ele fica marcado se ele for tomar um lanche ali na esquina 20, 30, 40 anos depois, a cultura era essa. De repente, começou a se prestigiar, seguindo-se o modelo dos Estados Unidos, sobretudo, não só dos Estados Unidos, mas sobretudo dos Estados Unidos, que tem uma população carcerária enorme, em que o Ministério Público deles tem poder, inclusive, de dispor da ação penal, propô-la ou não. E nós temos uma cultura completamente diferente. O nosso sistema é muito mais amparado no sistema europeu, excluindo o anglo-saxão, porque common law é outra história, mas nós temos legislação codificada, nós temos uma forma de julgar. Vamos fazer uma comparação do júri americano com o júri brasileiro. O americano são 12. Eles discutem entre si, a decisão tem que ser unânime, é cultural para eles isso. O nosso júri são 7, ninguém fala com ninguém, há uma incomunicabilidade, é um julgamento de consciência em que cada um decide a seu modo qual a decisão que estima, que considera a mais justa para resolver aquele caso concreto. É possível botar o nosso sistema lá, o deles aqui? Não. A delação é a mesma coisa. E outras tantas situações. Tem uma história, eu sei que aqui algumas pessoas que são... Eu vou ser criticado, que dizem que eu falo muito de futebol, mas eu, dado o momento, eu não posso deixar de falar do Botafogo, né? E o Vinícius de Moraes era botafoguense, diplomata em Los Angeles, e tem uma poesia dele, Meu Caro Mr. Buster, quando ele resolve retornar ao Brasil, foi antes de 64, ele foi caçado, perseguido, enfim, o talento era muito combatido, né? E o vizinho indaga, por que você vai embora? Ele responde em poesia, e no final ele termina com 3 observações. Meu caro Mr. Buster, aí tem petróleo, tem isso, tem aquilo, tem cinema, aquele cinema enorme, 360 graus, eu nem lembro o nome disso. Bom, mas me diga uma coisa, Mr. Buster, o senhor sabe lá o que é um choro de pixinguinha? Sabe lá o que é ter uma jabuticabeira no quintal? E sabe lá, Mr. Buster, o que é torcer pelo Botafogo? Então, são realidades completamente diferentes, né? Não dá. Eu acho que a gente precisa ter um momento de revalorização da advocacia em relação a princípios, a não transigir. Eu não me vejo batendo a porta do Ministério Público para dialogar com eles, para fazer um acordo. Isso é correto no direito civil, é correto em outras áreas do direito, nas desavenças societárias. Vamos buscar a conciliação. O advogado não pode ser um lutador permanente, mas ele tem que estar com a guarda em cima. Ele não pode chegar e dizer, olha, Ministério Público, eu vim aqui colaborar. Eu não sou colaborador, eu sou a antítese da acusação. Meu papel é estabelecer uma barreira. O que eles querem e o que eles podem conseguir a partir da visão de um terceiro que tem que ficar equidistante, tanto do acusador quanto do defensor. Isso, como eu disse há pouco, paradoxalmente, a partir da Carta de 88 mudou.
a balança passou a pesar muito mais em prol da acusação. Nós temos a terceira população carcerária do mundo, nessas condições subhumanas, nesse estado de coisas que se proclama, mas pouco se faz para modificar isso. Pena alternativa é muito menos utilizada do que se desejaria, e eu acho que talvez os advogados da área não penal devam se dar conta de que nós precisamos todos nos unir. Não adianta você pensar, não, isso não é comigo, tudo é com a gente. Não adianta, como é que a empresa vai ter sossego se você tem a incolumidade pública atingida? Se você tem que pensar na sua segurança, tem que pensar na sua locomoção. Não, lá é perigoso, não dá para ir. Esse é um engajamento generalizado que tem que existir. E a questão da advocacia criminal, nós somos um círculo muito pequeno, são poucos. E a Defensoria Pública, na realidade, exerce um papel fundamental, porque, queiramos ou não, diferentemente de outros países que têm um potencial econômico muito mais solidificado, os réus das ações penais são, eu não sei se eu falei 90%, pode ser que seja 95%, pode ser que seja 80%, não sei qual a estatística, mas se a gente for passear no fórum e entrarmos nas varas, a gente vai verificar que clientela está lá. Você, como uma radiografia assim, do Brasil, você sente que existe uma possibilidade aqui, principalmente no nosso estado, de haver um pouco mais essa questão da justiça social, os advogados estarem empenhados em fazer isso como você falou, como uma característica da profissão? Eu acho que isso aí é a característica fundamental da profissão. Ser advogado é fazer o bem, não é fazer o mal. Ser advogado é buscar entendimento, conciliação. O Código de Processo Civil recomenda que se tente a conciliação. E mesmo no direito penal, quando se fala de transação, a transação em si, de bom senso, seria possível de se discutir, mas não a chamada justiça negocial, porque a nossa justiça é adversarial. Existe o interesse do Estado, o Estado tem uma força incomensurável e o cidadão está lutando contra tudo e contra todos. É um réu contra o poderio do Ministério Público, da polícia, da administração pública, do sistema penal, da mídia, que de ordinário encampa o lado que seja mais sedutor. Então, muitas das vezes, o trabalho do advogado é: vamos julgar na forma da lei, vamos julgar com isenção, vamos julgar fora do clamor midiático. Erros judiciários, muitos existem em função de casos nos quais já se sabe de antemão qual vai ser o desfecho. Então, como é que se desconstrói isso? O verbo, o boquejo, a fala, o discurso, mas tem que ouvir. O juiz que não quer ouvir, aí fica difícil. A gente tem que fazer com que o juiz olhe esse caso com atenção, mas ele não tem que olhar esse caso, tem que olhar todos os casos. Todos os casos. E a pretexto que são muitos casos, não há tempo. Outro dia eu vi uma live de um juiz, também vou omitir o nome, em que ele afirmava que os advogados devem deixar de ter vaidade de querer falar com o juiz, devem falar com o assessor, que o assessor escuta com atenção e já leva praticamente a minuta da decisão para o juiz. Bom, esse personagem, só por isso, já deveria ser admoestado, no mínimo, porque o juiz é ele que fez concurso público. Há uma deformação também, eu sou perdedor nessa causa, evidentemente, não tenho nenhuma perspectiva de ganhar. Nas ações penais originárias, ou seja, aquelas de competência de tribunal superior, deputado é julgado pelo Supremo, presidente da República, senador, governador pelo STJ, criou-se, através da Lei 8.038, a possibilidade de se delegar a instrução do processo a um juiz auxiliar. Quem é o juiz auxiliar? É um juiz de primeira instância, que não tem a investidura constitucional. No meu modo de ver, os ministros do Supremo tendo 3 juízes auxiliares nos gabinetes, ali há uma inconstitucionalidade. Mas quem vai declarar a inconstitucionalidade? O próprio Supremo, que não vai declarar. Então, a lei no livro e a lei em ação. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Você que já viveu tantas emoções aqui na sua carreira e tantos períodos claros e obscuros, você acredita que a nossa democracia teve em um momento agora, recentemente, em perigo?
total perigo, absoluto perigo. O que aconteceu no dia 8 de janeiro é inenarrável. Se aquilo aparecesse numa ficção, na novela aí de uma estação de TV, dir-se-ia, não é possível. Invadir o Supremo Tribunal Federal, invadir a Câmara, o Senado e o Palácio do Governo, o Palácio do Planalto, é um negócio inimaginável. Não dá para tolerar uma barbaridade dessa. E a gente tem uma mania de certo eufemismo. Falaram muito da Lei de Segurança Nacional. O nome assusta. E ela evoca a pior das memórias: desaparecidos, torturados, mortos. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, mundo afora. Pois bem, mas acontece que o Estado tem que se defender. Então incorporaram ao Código Penal um novo capítulo denominado Defesa do Estado Democrático de Direito. Mas as condutas ali postas são mais ou menos iguais àquelas que já existiam, com alguma melhora, mas paradoxalmente há alguns tipos penais com pena maior. O nome não é o que importa. O que interessa é a proteção do bem jurídico tutelado, que é a ordem jurídica, a ordem constituída. É possível ir-se à porta do Supremo Tribunal Federal, soltar bomba, xingar ministro, como agora mesmo aconteceu com o ministro Alexandre, né? E já aconteceu com outros tantos mais. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, o Rui Barbosa já dizia isso em discurso em 1912, 14, no IAB, Instituto dos Advogados do Brasil, que embora exista uma paridade de três poderes, quer dizer, eles são harmônicos, independentes, legislativo, executivo e judiciário, mas tem um que se sobrepõe, que é o Supremo Tribunal Federal. É o que tem a última palavra. Os conflitos não podem ser resolvidos na base da bala, na base do fuzil. Eles têm que ser resolvidos com esteio no Poder Judiciário, que tem essa legitimação. Então o Supremo pode até errar, mas o erro do Supremo é o direito de errar por último. Mas o que o Supremo fez foi absolutamente necessário. Não fosse, inclusive, a atuação eficaz do ministro Flávio Dino, com também a posição do interventor, a posição do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo se solidarizando, independentemente de algumas posições pessoais que são díspares, naturalmente. É claro que o ministro Nunes Marques não pensa como o ministro Teori pensava, por exemplo, ou como pensa o ministro Gilmar, ou como pensa... Cada um deles tem um universo, tem uma formação diferenciada. Mas eu acho que a gente teve sim, e nós não estamos ainda numa situação que eu poderia considerar totalmente pacificada. Essa questão do militarismo, desde que se fez a República, a intervenção, essa tentativa de emprestar uma interpretação enviesada e inexata quanto ao artigo 142 da Constituição Federal, é alguma coisa de um absurdo que chega a ser primário o raciocínio de quem possa sustentar essa enormidade, essa barbaridade. É uma ignomínia supor-se que aquele artigo possa validar um poder a sobrepor-se ao legislativo, ao executivo e ao judiciário. Isso não passa na cabeça de ninguém. Hitler talvez pensasse assim, né? Hitler, Mussolini. Aliás, nós temos o nosso Código de Processo Penal, pasme-se, em vigor, é do Mussolini, é de 41. Foi inspirado, tanto que os juízes, isso é uma anomalia também que eu combato, sem sucesso, diga-se de passagem, mas isso é um trabalho que tem que ser de muitos e não de poucos. Não é possível que haja um juiz que cuide da investigação e depois julgue a causa sozinho. Nós estamos agora com a discussão já tardia do juiz de garantias, que é uma necessidade. Mais do que o juiz de garantias, eu acho que é uma necessidade maior. Nenhum país do mundo sério manda ninguém ao cárcere através de um juiz monocrático. As penas mais severas ou são escabinado, que é uma composição mista, ou são 3 juízes. Só episódios irrelevantes são decididos por um magistrado como se fosse uma matéria administrativa. Não está com uma carteira de automóvel em dia, uma bobagem dessa natureza. Então, acho que tem que haver uma profunda reformulação da maneira de se fazer a prestação jurisdicional. Agora, para a gente aqui terminar, eu queria que você contasse um caso que você acha muito importante sobre a sua questão na sua carreira profissional, falasse um pouco
da sua família, como você começou a falar no começo, da sua esposa, e desse uma dica assim para quem está começando agora e se apaixona pelo Código Penal e quer seguir essa carreira. Bom, falar da causa mais importante, menos importante é difícil. Mas uma coisa que você acha Mas eu tenho assim. episódios significativos de atuações em que eu acho que eu honrei a profissão. Um dos episódios seria na Operação Satyagraha, onde eram muitos os desmandos, eu defendia Daniel Dantas, que foi também vítima de uma atuação conjunta de Polícia Federal, Protógenes, com o procurador da época, De Grandes, e o delegado e o juiz Fausto de Santos. Eu dizia de forma muito severa que aquilo ali era um triunvirato acusatório. Isso se repetiu adiante na Lava Jato, em que havia eu cheguei a participar de audiências em que eram 3 réus colaboradores, o meu era o único que não tinha feito delação, e o Ministério Público, 3 ou 4 ali, o Deltan e seus comandados, seus pupilos, ele sendo um pupilo também, que ele é muito jovem, e o juiz, numa simulação de uma justiça isenta. O juiz ali era o regente da orquestra condenatória, que era um ritual de uma morte anunciada. Eu, inclusive, nessa causa Lava Jato, eu deixei de ter todos os meus clientes, porque eles eram procurados por advogados, oferecendo os caminhos sedutores e fáceis e não dignos, do meu modo de ver, da delação. Então, esse episódio marca. Eu tive clientes aí de toda a ordem. Eu tive cliente que morreu em audiência, um caso pro bono, que é um episódio interessante. Um réu chamado Antônio Jovenel Emílio era muito jovem, foi um pedido do falecido deputado Otelo de Andrade, era um correligionário, e esse senhor, ele era de Santa Catarina, as audiências eram aqui na Auditoria de Marinha, e cada vez que adiavam-se as audiências, ele tinha que voltar de ônibus para Santa Catarina. E a lei das inelegibilidades era pior que a lei da ficha limpa, de 65. O fato de responder à ação penal inviabilizava qualquer candidatura. Quando dizem, olha, vamos adiar o julgamento por uma questão qualquer, ele estava sentado no banco dos réus, ao lado de outros acusados, ele que tomba para o lado, teve um ataque cardíaco, morreu na hora, né? Eu defendi a primeira cabo do Brasil que desertou, defendi o Castor de Andrade, defendi umas questões ligadas ao nosso saudoso Rei Pelé, defendi casos de mercado financeiro, muitos, diversos. Então, é difícil eu situar. Com relação à minha família, a minha mulher advogada, depois foi juíza, já aposentada. 3 filhos. Todos não tiveram muito boa imaginação. 3 advogados. O mais velho na área societária, o do meio, que comigo trabalha, começou na área societária, mas um dia disse ao pai, disse a mim, que queria mais emoção, como se fosse aquele bugre lá do Rio Grande do Norte, né? Você quer com emoção ou sem emoção? Então veio, já está há mais de 10 anos comigo. Esse tem uma particularidade, porque faz samba enredo, já ganhou uns 5 sambas na Mangueira, ganhou na São Clemente e tal. O mais velho também é presidente de bloco e tal, e todos gostam de futebol, todos gostam de samba. E a minha filha, que ficou 4 anos nos Estados Unidos, advogada também, que enveredou também por uma área ligada à empresa, a advocacia mais voltada ao mundo de negócios. Eu sou, digamos assim, um entusiasta da área onde atuo, mas reconheço que essas outras são mais brandas, são mais suaves, são mais tranquilas. Eu já estou ficando um pouco mais avançado no tempo, mas acho que essa diversificação foi boa. Esse meu filho veio trabalhar comigo já tendo tido uma experiência anterior de alguns anos. Teve no escritório BMA, teve no escritório do Galdino, enfim, e chegou pronto. Pronto, inclusive, com uma visão além daquela do criminalista, o que acabou sendo muito positivo. Eu próprio, no meu começo, eu fiz um pouco de clínica geral, o que me ajudou muito. Para aqueles casos políticos, a gente não cobrava nada, era uma assistência humanitária. Eventualmente, vai a Brasília, pagava-se a passagem para ir ao STM e tal. Mas eu fui advogado de empresa durante algum tempo, um pedaço do dia.
do grupo Brascan, depois do grupo Vigor, mas chegou um determinado momento, depois de uns 5 anos de formado, ele disse, olha, eu gosto de crime, a porta está fechada, para o direito que não seja o penal, e a partir daí eu estou nessa cachaça desde então e não consegui me libertar dela. Tornei-me um ébrio na bebida do direito penal. Eu quero agradecer a você, espero que você tenha gostado do nosso papo. Vocês, queridos e queridas que assistiram, não esqueçam de tocar lá no sininho das notificações, se inscreverem no nosso canal, dar o like. Hoje tivemos a honra de ter com a gente o advogado criminal Nélio Machado. Um exemplo e uma honra estar aqui conosco. Até o próximo episódio do Voz da Lei. Muito obrigado. Muito obrigado também a vocês pelo honroso convite.